Atenção, católicos, espíritas, evangélicos, atenção todos. A partir de agora, milhares de pessoas estarão unidas para uma programação de fé que os levará à vitória. Quem tem a Bíblia, abra em 2 Crônicas, capítulo de número 22, o verso 3. Vou pedir para colocar aí nas versões Viva e a NVT também, porque eu quero mostrar para a igreja, irmãos, uma instrução que o Senhor colocou no meu coração para alertar a igreja, o povo de Deus, quando se fala requisito família, quando nós então olhamos para os nossos e queremos então que os nossos sejam abençoados, queremos que os nossos sejam também referência, e muitas vezes isso não tem acontecido, e as pessoas ficam se perguntando, aonde errei, por que refletiu de uma forma negativa na vida dos filhos, na vida das pessoas da casa, e algumas pessoas não compreendem. E eu quero mostrar para você, irmãos, que além das nossas palavras, as nossas atitudes, elas falam por si. Tem muitas pessoas, só para você entender inicialmente aqui, eu acredito que todos os pais têm um método, um costume, têm o hábito de corrigir, de ensinar o seu filho, a sua filha no caminho que deve andar, são, vamos dizer assim, direções que vêm, às vezes, princípios, e o pai e a mãe fala com o filho, fala com a filha, e muitas vezes aquele filho, ele tem dificuldade de ouvir atentamente o que o pai e a mãe está transmitindo para ensinar o filho no caminho que deve andar. Muitas vezes os filhos, eles não conseguem ouvir os pais, mas eles conseguem perceber, eles conseguem, vamos dizer assim, com seus olhos, ver o procedimento do pai e da mãe, a atitude do pai e da mãe, que muitas vezes a atitude fala mais alto do que as próprias palavras. Então, se você tem tido dificuldade no convívio com os filhos, no falar, no dizer, no ensinar, no apontar a direção, não desista não, continue falando, continue instruindo, continue ensinando. Mas uma coisa que a gente vai aqui abordar hoje, irmãos, é que as nossas atitudes, ela fala por si. Quando o filho, a filha, vê a atitude do pai, da mãe, de forma positiva, de forma que venha assim ensinar, não é por muito falar, mas pelas atitudes dos pais, os filhos acabam então aprendendo e dizendo: eu quero ser igual meu pai, quero ser igual minha mãe, eu quero fazer o que eles fazem, eu quero andar com Deus como eles andam. Então aqui nós vamos olhar para esse lado, irmãos, e eu estava lendo desde ontem praticamente esse verso aqui, e eu quero dizer para você que aqui despertou um alerta, não só para mim, que sou pai de 3, mas para toda a igreja. Muitas pessoas, elas às vezes não atentam o que esse versículo tem, por profundidade, uma grande verdade que muitos pais não estão enxergando. Vamos ler? Eu vou pedir para você ler comigo aqui primeiro, na Viva, tá aí na tela, por isso que eu pedi, 2 Crônicas, capítulo 22, o verso de número 23. Não, é o 3 mesmo, Ele também andou nos maus caminhos de Acabe, porque a sua mãe fazia o que com o filho? Aconselhava a fazer o que era errado. Muda a versão agora, pode ir para a NVT. A Bíblia na NVT, a nova versão transformadora, vai falar assim: Acasias também seguiu o exemplo da família do rei Acabe, pois sua mãe fazia o que, igreja? Incentivou a praticar o mal. Na minha Bíblia está escrito assim: Acasias também seguiu os maus caminhos da família de Acabe, pois a mãe incentivava a agir de forma perversa. Olha só, isso aqui, irmãos, é para abrir os nossos olhos, porque esse incentivo aqui, sabe como é que veio? Não foi propriamente por palavras: olha, vai lá e faça o mal, vai lá e faça o que é errado, vai lá e faça o que não deve. Sabe, irmãos, esse incentivo veio de atitudes. Filho vendo a atitude da mãe, do pai, da família, de forma errada, a praticar ali a perversidade, o filho acatou e começou a agir, irmãos, da mesma forma. Então, isso aqui é para a gente abrir os nossos olhos. Eu quero dizer para você que toda influência, ela gera uma direção. Somos influenciadores, para o bem ou para o mal. Nós podemos e temos esse poder de influenciar as pessoas.
Às vezes não no que dizemos, porque no que dizemos às vezes a pessoa não dá crédito, ela não dá valor, mas naquilo que fazemos, nas nossas atitudes, irmãos, no nosso comportamento, tem gente te olhando, seus filhos te observam, as pessoas de fora te observam. Por isso que a Bíblia diz assim, irmãos, que Deus, ele olha para o nosso coração, mas o homem olha para onde? Para a aparência. Já viu esse relato? Quando então Samuel vai procurar o novo rei para substituir Saul, o Samuel ficou encantado com um homem forte, né, com um homem ali de guerra, e a própria palavra de Deus fala que o homem olha para a aparência, mas Deus olha para o coração. Ou seja, a nossa aparência, as pessoas estão olhando, olha a forma da gente agir, a forma da gente tratar as pessoas, a forma da gente então, né, conduzir as pessoas. Nós somos influenciadores, nós influenciamos as pessoas. Falando aqui pro lado de família, irmãos, olha, ninguém passa anos convivendo dentro de uma casa sem ser impactado por aquilo que vê, seja de forma positiva ou de forma negativa. Os seus filhos estão te observando, seu marido te observa, sua esposa te observa, e eu quero dizer para vocês, irmãos, os filhos observaram aqui, se olharmos aqui, né, mais para as atitudes do que foi dito, do que foi falado. Então tem filhos que tem muita dificuldade de ouvir o que os pais falam. O pai fala assim, a mãe fala, faz isso, faz aquilo, é desse jeito, olha, essa é a saída. Pode ver que às vezes o filho até ouviu o que o pai e a mãe falou, instruindo, mas tem dificuldade em obedecer, de fazer exatamente aquilo que foi dito. Mas com as atitudes, você fazendo à frente, você mostrando, você está então se posicionando, irmãos, isso vai refletir um grande impacto na vida dos seus filhos. Eu estou falando aqui filhos, mas isso pode servir para qualquer, né, aqui seja marido, esposa, seja pai, mãe, seja filho, é para a família no sentido. E o que me aqui chamou a atenção, irmãos, é que este foi incentivado a praticar o mal, né, a agir de uma forma perversa, porque havia uma iniciativa, né, uma incentivação vinda pelas atitudes. Não tem aquele ditado assim? Se minha mãe faz, eu vou fazer também. Se meu pai faz, eu vou fazer também. Claro que, né, olhando aqui por esse lado negativo, eu já ouvi tantos jovens adolescentes dizer assim, não, meu pai, né, bebeu, fumou, se prostituiu, eu vou fazer o mesmo. Eu não tenho direito nenhum de me corrigir, de falar comigo. Olha só, quantas vezes eu já ouvi isso de um jovem. Porque viu no pai um mau exemplo, e aquele mau exemplo incentivou aquele jovem a andar no mesmo caminho do pai, né? Então as atitudes, elas trazem impactos, elas trazem, irmãos, né, vai refletir, vai trazer reflexo, tanto para o lado positivo, quanto para o lado negativo. A Bíblia está nos revelando aqui a raiz do problema. A sua mãe o incentivava a agir de forma perversa, né, com as suas atitudes. Veja que ela aconselhava, ela influenciava, ela moldava as suas decisões, mas ela usou tudo isso para afastar ele de Deus. Tudo isso para ele praticar o mal. Tudo isso para ele fazer ao contrário do que as escrituras sagradas estão então nos dizendo aqui. Então eu quero dizer para a igreja, irmãos, que nem toda demonstração, né, de amor pelo filho, pelo marido, pela esposa, agrada a Deus. Cuidado. Às vezes a gente, por querer, né, demonstrar amor, e às vezes por excesso de amor, a gente está atrapalhando, né, ali na criação, na formação dos nossos filhos, ou até mesmo no lado aqui conjugal, né? Então que a gente possa estar bem atento aqui. Eu quero dizer para a igreja e mostrar para vocês Juízes, capítulo de número 13. Diga para a pessoa que está perto aí, o maior legado não é o sucesso, mas é a direção espiritual. Nós vamos entender isso aqui, ó. Juízes 13, o verso de número 12. Antes de ler, irmãos, a minha preocupação como pai, você que é mãe, você que é pai, muitas vezes nós olhamos para os nossos filhos e falamos assim, a gente precisa deixar um legado para os nossos filhos, o sucesso, um caminho, né, já direcionado, ou algo encaminhado para ele então prosperar, para ele ter o seu próprio sustento. Sabe que às vezes, irmãos, tem gente que acaba se perdendo nisso? Não que é errado, e pelo contrário, tem que ter sim esse incentivo para o filho estudar, para o filho, né, fazer ali o que é certo o quanto antes, para ter uma vida profissional, onde venha trazer o sustento para o seu dia a dia. Mas o que a gente vai aprender aqui, irmãos, que esse não é o maior legado visto pelo próprio Deus. Porque o que adianta a gente ganhar o mundo inteiro, e o que a Bíblia diz? E perder a sua própria alma. Se perder. Às vezes a pessoa, ela estuda, ela trabalha, ela fica rica, ela, né, irmãos, desponta, ganha o mundo todo, mas perde a própria salvação. Então, pais, ensine, né, oriente, mostre o caminho, mas não deixe de dar a direção espiritual. Não deixe de mostrar o caminho de Deus para os seus filhos. Vamos ler agora Juízes 13, 12. Olha o que diz aqui. Então disse Manoá, cumpra-se as tuas palavras, mas qual será
o modo de servir, o modo de viver e serviço do menino. Vai mudando a versão aí, por favor. Eu li pelo menos umas 3, 4 versões hoje, além dessa que está aqui na Bíblia. Eu tenho uma versão que eu li, está bem assim, ó. Como devemos criar os filhos, o menino. Olha a preocupação desse pai. Eu quero aqui dizer para a igreja, irmãos, que ele não perguntou qual seria a profissão que ele, então, viesse ter. Ele não ficou preocupado se o filho viesse ser rico, se o filho seria ali respeitado. Veja que a pergunta dele foi: como devemos criá-lo? Como nós devemos orientar o nosso menino, nosso filho, para então ser abençoado por Deus? Então Manoá perguntou: gostaríamos de receber a instrução de como devemos criar o menino que vai nascer, para que ele possa ser, volta lá, ou mudou? Quando as tuas palavras se cumprirem, Manoá perguntou como devemos criar o menino, né? O que ele deverá fazer. No versículo 13 o anjo vai falar, o anjo vai responder. Sabe que a imagem do anjo reflete como a ação do próprio Deus. Então o anjo do Senhor, o próprio Deus respondeu: a sua mulher terá que seguir tudo o que eu disser a ela. A instrução divina. Isso aqui, irmãos, me faz aqui abrir os meus olhos e passar essa visão espiritual para a igreja também. Não sei se é o seu caso, tomara que não seja, mas muitos pais estão mais preocupados em preparar os filhos para o mercado de trabalho do que preparar os filhos para andarem com Deus. Concorda, sim ou não? Talvez não seja o seu caso, e tomara que não seja. Mas a grande preocupação do pai é preparar o filho para o mercado de trabalho. Eu preciso deixar meu filho pronto para o mercado de trabalho. E se, irmãos, a visão fosse diferente? Eu preciso deixar pronto o meu filho para andar com Deus. Eu preciso deixar meu filho pronto para o dia da salvação, o dia da volta de Cristo. Entende, irmãos? Entenda, igreja, não que é errado você preparar o seu filho, sua filha para o mercado de trabalho, mas devemos preparar eles para Deus, para caminhar com Deus, para estar na presença de Deus. Mas a visão de muitas pessoas irmãos, só a terra, só aqui o momento. Não? Veja que Deus deseja, irmãos, que eu e você sejamos preparados, estejamos aí preparados para também poder preparar, irmãos, a geração futura para a eternidade. Quantas pessoas, vamos dizer assim, adolescentes, jovens, crianças, irmãos, não estão sendo preparados. Não é culpa da igreja, não é culpa do pastor, muitas vezes é o pai, a mãe, que, irmãos, não tem mais essa visão de preparar a criança no caminho que deve andar, no caminho de Deus, no caminho que vai levar ela para a salvação. Aí, às vezes alguns pais jogam a responsabilidade, não, as tias da escolinha que cuide lá, que ensine lá, não, os adolescentes, os teens, os jovens que na igreja vão aprender acerca de Deus. Tudo bem, aqui a gente ensina, fazemos a nossa parte, mas é dever do pai, da mãe fazer, irmãos, essa preparação dentro da própria casa. Esse homem aqui, a gente vê, olha o que ele está mostrando para nós, que a preocupação dele não era com as coisas terrenas, não era se seria rico ou pobre, se seria respeitado ou não. A preocupação dele, como nós vamos criar para andar com Deus, como que nós vamos formar ele para a eternidade. Às vezes, quantos pais que nem passa pela cabeça, irmãos, esse tipo de pensamento? Preocupação só para a formação do mercado de trabalho. Não, meu filho tem que fazer tudo para prosperar e ganhar muito dinheiro. Não é errado. Mas meu filho tem que andar com Deus para estar com Ele na eternidade. Veja que, irmãos, é uma lição para abrir os nossos olhos, que muitas vezes nós estamos aí passando por despercebido e deixando de influenciar a nossa geração, os nossos filhos, de forma positiva. Eu estava lembrando aqui de 2 Timóteo 1,5, até um tempo atrás aqui, falava um pouquinho sobre essa história aqui. O que nós encontramos? Timóteo, ele foi influenciado desde a sua infância, pela fé da sua mãe e pela fé da sua avó, dentro da sua casa. Irmãos, a leitura é muito clara, quando nós aqui fazemos ela, trazendo a memória e a fé não fingida, que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó, Lloyd, e em tua mãe, Eunice. Agora Paulo está dizendo, estou certo de que também essa fé agora habita em quem? Em ti. Ou seja, olha só, igreja, uma influência de fé que veio da mãe, que veio da avó, que veio dentro de casa. Será que nós estamos influenciando os nossos filhos a orarem, a ler a Bíblia, ou a buscar a Deus, a ter, irmãos, aquele gosto, aquela vontade de ir à igreja? Não, decide, vai fazer a sua escolha. Eu não vejo dessa forma quando então Josué, irmão, se posicionou dizendo assim, olha, eu e minha casa serviremos ao
ao Senhor. Posicionamento, ainda que eles não entendam, mas eu estou dizendo, é eu e minha casa, não vai ficar nenhum de fora, nós vamos se render a Deus, nós vamos se entregar a Deus, vamos servir ao Senhor. Hoje em dia, às vezes tem pais deixando os filhos, irmãos, escolher qual fé vai seguir. Se vai querer Deus ou amar o Mammon, que é o Deus do dinheiro, se vai servir a Deus ou os deuses da idolatria, ou os deuses da perversidade, as coisas mundanas. Você como pai e mãe, você deve, irmão, se posicionar como Josué. Eu e minha casa somos de Deus, né? Os meus filhos, eles têm que, irmão, ser influenciados. E claro, não é por força e nem por violência, não é batendo, não é obrigando ao ponto de, né, dizer assim, olha, não é maltratando a pessoa, xingando, não, irmãos. É na direção de Deus, é nas atitudes do seu dia a dia. É na convivência que você vai influenciar e vai despertar nele. Olha, meu pai, minha mãe ora, fala com Deus, vai à igreja, né? Tem uma vida cristã, tem uma vida de santidade, tem uma vida que respeita a Deus. Isso vai influenciar os filhos, vai influenciar as pessoas da sua casa. Nós precisamos, irmãos, o quanto antes despertar isso em nosso lar. Eu quero aqui deixar uma pergunta, não precisa responder em voz alta, reflita, faça você a reflexão. Estou mais preocupado com o futuro dos meus filhos, com o futuro da minha casa, né? Para conquistar, possuir, ter, realizar as coisas terrenas, ou eu estou preocupado com a salvação deles, né? Deles serem salvos, o filho ser salvo, a filha ser salva, o marido ser salvo, né? Estar com Deus na eternidade. Qual é a preocupação que você está tendo? Deles conquistarem o mundo, né? Realizando, conquistando, fazendo, tendo, possuindo, ou você tem se preocupado, né? Salvação do meu filho, salvação desse esposo, dessa esposa. O sucesso sem Deus, irmãos, pode até impressionar as pessoas, a terra, mas não garante a eternidade, não garante vida com Deus após a morte. A pessoa pode ter o maior sucesso e reconhecimento, aplausos diante da humanidade. Olha, foi uma pessoa respeitada, de posição, de status, né? A terra aplaude, a terra, irmãos, fica impressionada. Mas, irmãos, se não tiver Deus no coração, o que adianta ganhar o mundo inteiro? Vai perder a salvação, né? Não tem garantia na eternidade. Que a gente possa abrir os nossos olhos. Eu vou deixar aqui para você ler, porque é muito grande aqui o capítulo, mas se você tiver interesse, marque aí para você ler depois. 2 Reis, capítulo 11. Eu vou falar aqui por cima de uma história que quando o amor se tornou maior que a obediência, então o perigo começou a assolar essa casa, essa família. Essa história fala de Atalia, que amava seu filho, mas amava mais seus valores do que a vontade de Deus. Consequência, irmãos, olha, destruição dentro dessa casa, desse lar. Veja que tem muitas pessoas que às vezes, não, eu faço isso pelo meu filho porque eu amo ele, eu sou meio mole, né? Coração mole, amolecido com o filho, com a filha, é porque eu amo a ele ou a ela. E muitas vezes nós estamos, irmãos, por causa desse amor, prejudicando a caminhada e o sucesso, né, com Deus dos nossos filhos. Deixando de ensinar a obediência, deixando de ensinar princípios. Depois, se você tiver interesse, 2 Reis, capítulo 11, todinho, você vai ver, irmãos, essa história, onde eu quero dizer para você que ninguém transmite aquilo que não possui. Não tem como eu querer, irmãos, que os meus filhos façam algo que eu não faço. Então, filhos herdam hábitos, filhos herdam comportamento de pai e de mãe, filhos, irmãos, herdam, você pode ver, dependendo de cidades, de localidade, herdam culturas. E o principal de tudo, os filhos também herdam espiritualidade. Quando nós então temos, né, esse foco, não, eu vou fazer com que isso venha a refletir nos meus filhos, isso venha estar sendo vivido dentro da própria casa. Temos o exemplo em 1 Samuel 3,13, Eli, um grande profeta, homem de Deus, amava seus filhos. Lembra do nome dos filhos? Ofni e Finéias. Mas o que a Bíblia nos fala desses dois filhos? Que se perderam, irmãos, né? Por quê? Porque o Eli não corrigiu como deveria corrigir seus filhos. O Eli estava, né, como sacerdote, como, vamos dizer assim, um pregador da época atual, só para você ter ideia, estava ali anunciando as boas novas, estava ali sendo o pastor da igreja, mas dentro da sua casa, irmãos, por não corrigir os seus filhos como deveria, olha, o prejuízo foi grande. Os filhos se perderam. O resultado foi o juízo sobre toda a casa. E tem muitas pessoas, isso não é só para pastor não, isso aqui é para todos nós que exercemos a fé. Irmãos, eu preciso me preocupar com a minha vida espiritual, sim, mas também eu tenho que dar uma atenção a mais para os filhos, né? Para as pessoas que estão à nossa volta, dentro da nossa casa, né? E muitas vezes tem gente aí patinando nisso, né? Falhando com isso. A Bíblia também mostra em 2 Samuel capítulo 13, que Davi, ele falhou ao confrontar Amon, e também, irmãos, foi, olha só, permissível
ali com Absalão, que era filho. A falta de correção trouxe tragédia para a família, trouxe destruição. Então veja que os reflexos, irmão, seja positivo ou negativo, vai existir. Que a gente possa todos os dias analisar o que eu estou refletindo na vida dos meus. O que eu estou deixando, né, como uma marca na vida dos meus. Será que eu estou ali agregando, estou contribuindo, estou ajudando para que os meus também possam andar na direção de Deus? Ou estou apenas preocupado com a minha salvação? Né? Quando é necessário, corrija. Irmãos, mostre o caminho. Por mais que o filho no momento não entenda, por mais que o filho no momento talvez fique triste, né, bicudo, emburrado, mas permaneça, irmãos, na palavra. Esteja diante da palavra. A Bíblia nos mostra em Gênesis 25, 28. Vamos ler esse verso aqui? Gênesis 25, o verso 28. Olha o que aconteceu. Isaac, influenciado pelo amor excessivo por Esaú, a Bíblia nos mostra que então ignorava muitas de suas atitudes. Olha o que a Bíblia está mostrando aqui, igreja. E amava Isaac a Esaú, porque a caça era de seu gosto. Mas Rebeca amava a Jacó. O que eu aprendo aqui, irmãos? O perigo da preferência entre os filhos. Você que tem mais de um filho, cuidado com as preferências. Né? Tem que amar o filho ou a filha com igualdade. Seja 2 filhos, 2 filhas, 3, 4, não importa quantos filhos. A Bíblia está deixando bem claro, amava Isaac mais Esaú. A mãe amava mais Jacó. Um tinha uma preferência, outro tinha outra preferência. E aí, irmãos, olha, isso foi uma grande, né, brecha que eles deram para deixar a família rachada, deixar a família destruída. Então, ame com igualdade, não tenha filhos preferidos. Amém, igreja? Então, corrija todos com igualdade, mostre a todos com igualdade, né? E amar é ensinar, amar é corrigir, amar, irmãos, é mostrar o caminho. Não é porque você está ali mostrando o caminho, o filho não está gostando, meu filho não gostou e eu vou deixar de ensinar. Então você deixou de amar, você deixou de cumprir a palavra de Deus. Quem ama, irmãos, corrige, pois Deus nos ama e Ele não deixa de nos corrigir. Ele continua nos corrigindo sempre. Amém? Olha o que Salomão diz aqui, Provérbios 22, 6. Bem conhecido, esse verso diz assim: ensina a criança. Claramente pode ser o adolescente, pode ser o jovem, pode ser o maior de idade. Filho sempre vai ser uma criança para o pai e para a mãe, né? Então ensina o filho, ensina a criança, ensina ali o menino no caminho que deve andar. E até quando envelhecer, não se desviará dele. O texto não está dizendo, irmãos, deixa a criança descobrir sozinho sobre a fé. É para ensinar sobre a fé. É para mostrar na palavra sobre a fé, para o seu filho ter fé própria, não ter uma fé terceirizada. Quantos filhos que estão com a fé terceirizada nos pais? Qualquer coisinha recorre, pai, mãe, ora por mim, pai, ora por mim, mãe. Cadê a fé própria do filho? Não foi ensinado. Então o Salomão está dizendo aqui, irmãos, que a criança ela não descobre sozinho, ela precisa ser ensinada. Veja que para ensinar, exige o que diante do ensino? Quando a pessoa ela vai para a escola, ali, irmãos, requer tempo, requer presença, requer correção, exemplo, perseverança. Isso é o que a gente vê na escola. Se a gente vê isso na escola, na fé, no lado espiritual também é a mesma sequência. Para ensinar um filho, o pai e a mãe têm que dar tempo, tem que dedicar tempo, tem que ter presença, tem que, irmãos, corrigir, tem que ser exemplo. E olha, tem que perseverar. Não é da noite para o dia. Até porque, irmãos, existe uma batalha espiritual. O inimigo tenta de todas as formas fazer não só os filhos, mas todos nós não guardar, né, a palavra de Deus no nosso coração. Você pode ver, tem gente que ela guarda no coração, ela lembra com facilidade de uma piada, de uma música mundana que se ouve aí fora, mas ela tem dificuldade, irmãos, de guardar uma promessa, ela tem dificuldade de guardar uma música cristã, né? A batalha espiritual já começa aí. Para as coisas erradas, para a coisa do mundo, irmãos, né, veja que é mais fácil. Mas para as coisas de Deus, requer perseverança, insistência, tem que bater na mesma tecla, tem que insistir, tem que perseverar e não desistir. Amém, igreja? Então eu vejo aqui que o que nós precisamos aprender com essa ministração é que o nosso posicionamento vai influenciar a nossa família, vai fazer, irmãos, com que eles sejam marcados. Biblicamente, lá em Êxodo capítulo 2, nós podemos pegar a história da mãe de Moisés. Lembra da mãe de Moisés? Qual é o nome dela? Alguém lembra? Joquebede. Essa mãe, ela teve pouco tempo com seu filho. Inicialmente ela teve ali 3 meses
aonde após o nascimento do Moisés, ela cuida do Moisés enquanto pode, está lá em Êxodo 2, ela pode por um tempo ali de 3 meses, depois, irmãos, as coisas começam a ficar arriscado, ela então libera o Moisés, fazendo com que, né, a filha de Faraó encontre ele lá no rio, depois a própria irmã de Moisés encontra ali e fala assim, olha, eu conheço uma mãe que pode amamentar, e o Moisés volta para a própria casa, e naquele tempo então, eu vejo que Moisés ficou mais um período com a sua mãe. Eu creio que esse período, tempo suficiente, foi pouco, mas tempo suficiente, irmãos, que fez com que essa mãe lançasse a semente no coração de Moisés, né? Fazendo então essa semente permanecer viva dentro dele, mesmo depois quando ele esteve lá no Egito, mesmo quando ele esteve, né, nas maiores dificuldades. Sabe, o erro dos pais é dizer assim, eu não tenho tempo para ensinar os meus filhos, eu não tenho tempo para estar com eles. Irmãos, o tempo que ainda que seja reduzido, seja pouco, será fundamental, irmãos, para marcar, para, né, mostrar para o filho que, irmãos, os princípios, a palavra de Deus é que vai prevalecer. Nessa observação aqui da mãe de Moisés, o que eu quero transmitir aqui para a igreja, com a ação do Espírito Santo para te convencer, é que ela não teve tempo não teve muitos anos não. Foi, irmãos, inicialmente 3 meses, depois um tempo até amamentar, e depois já foi, acabou o tempo. Mas o tempo que ela teve com os filhos, com o filho ali, o Moisés, foi fundamental, foi suficiente. Foi, irmãos, aquele tempo que ela lançou a semente, aquele tempo que ela ensinou, aquele tempo que ela mostrou o caminho e deixou guardado dentro do coração de Moisés princípios, valores, irmãos, de uma verdadeira fé, mesmo em meio às grandes adversidades. Como pai, como mãe, que está aqui, né, nesse momento, ouvindo essa ministração, para você pode ser pouco esse tempo, mas diante de Deus esse tempo vai ser de valor, vai ser suficiente para essa semente ser lançada no coração do seu filho ou da sua filha, para marcar essa geração, para abençoar a vida dele, dela, e assim Deus ser glorificado. Amém, igreja? Deuteronômio capítulo 6, o verso 6 e 7. Olha o que a Bíblia nos mostra aqui. Ensine-as com persistência a seus filhos. O que a palavra está dizendo aqui, ó? E estas palavras que eu te ordeno estarão no teu coração. Versículo 7. O que está escrito, igreja? E as ensinarás para quem? Aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Amém. Glória a Deus. O que esse texto, destes 2 versículos, está nos mostrando? Que a fé, ela precisa ser vivida dentro da nossa casa. Você pode dizer isso para a pessoa que está perto? A fé precisa ser vivida dentro da sua casa. A Bíblia está nos mostrando aqui, irmãos, que o projeto de Deus nunca foi terceirizar, né, a formação espiritual de alguém, a fé de alguém. Deus não quer terceirizar para que eu seja dependente do meu pastor, ou do meu pai, da minha mãe, ou de alguém da igreja para buscar a Deus. Irmãos, antigamente era assim. Antigamente, se você vê aqui, principalmente no Velho Testamento, você vai ver que as pessoas iam até o profeta, até o sacerdote, sumo sacerdote, para ter ali, irmãos, uma resposta, para ter um direcionamento de Deus, né? Mas hoje não existe mais isso. Na morte de Cristo, a Bíblia diz que o véu se rasgou, né? Aonde nós então tínhamos, irmãos, ali, né, o impedimento de ter o acesso a Deus, na morte de Cristo na cruz do Calvário, hoje eu e você, nós temos livre acesso a Deus, a qualquer hora, em qualquer lugar, basta a gente se colocar diante dele. Senhor, na tua presença eu estou, e na presença de Deus você vai estar, né? Então não é para terceirizar. Olha, você entra na presença de Deus por mim. Não existe isso, é você que tem que estar na presença de Deus, né? Então veja, irmãos, que essa formação, ela é espiritual, ela tem que começar dentro da nossa casa. Mesmo que as pessoas que estão te ouvindo ali, elas não estão gostando, ou elas não estão entendendo, ou elas estão, né, ali guardando o que você está falando, mas não é por causa disso que você vai deixar de fazer. Porque quantas pessoas que às vezes elas desistem, eu não falo mais porque nem me ouve. O profeta Isaías diz assim, como me ouvirão se não tem quem pregue? Irmãos, para alguém ouvir, alguém tem que pregar, anunciar, falar. O culto que você participa, recebe de Deus uma direção, compartilha com eles. Claro que você não vai falar todo o culto, né? Mas pegar alguns exemplos daquilo que despertou no teu coração, compartilhe na mesa, lá no almoço, na janta, no café da manhã, no momento oportuno. Fala aquilo que Deus falou com você, né? Isso, irmãos, vai fazer com que na sua casa venha a existir uma formação espiritual. Mas muitas pessoas, elas ficam esperando que isso a igreja venha fazer. A igreja vai me ajudar, o pastor vai me ajudar, os líderes vão me ajudar. Tudo bem, estamos aqui à disposição. Mas a gente não pode ficar, irmãos, terceirizando. Até quando? Eu vou ter que ter uma fé dependente do meu pastor, do meu pai, da minha mãe, do meu líder?
eu tenho que ter uma fé própria, e essa fé própria ela pode ser desenvolvida dentro da sua casa, na mesa, nas conversas, nas decisões, nas rotinas, no exemplo do dia a dia. Isso vai, irmãos, fortalecer a fé dos seus familiares. Amém, igreja? Vamos ler Hebreus 12:6. Olha o que diz aqui, Hebreus 12:6. Porque o Senhor faz o quê? O que Deus faz? Corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Muda a versão. Açoitar você sabe o que é, né? Pega mais duro. A Bíblia diz aqui que Deus corrige, irmãos, porque Ele nos ama. E tem alguns casos que Deus vai nos confrontar. Vai, irmãos, olha, apertar para que eu e você não saia do plano de salvação que existe. Então, diante dessa correção, por mais dura que seja, a gente tem que entender que essa correção é a melhor que Deus tem para nós para o momento. Sabe por quê? Às vezes a gente deixa de corrigir porque o filho não quer ser corrigido. Agora se coloca diante de Deus. Às vezes tem coisa que eu e você estamos aí fazendo, que Deus já disse para parar de fazer, mas a gente, irmãos, não quer parar de fazer. A gente quer insistir. Então a gente entende aqui que às vezes o melhor para o filho não é o que ele quer, mas é o que a palavra de Deus tem ensinado. O amor bíblico, irmãos, não é onde dá permissão, né? Permissividade, onde o filho faz tudo o que ele quer. Isso não é amor bíblico, não. O amor bíblico é corrigir, é orientar, é mostrar, como está escrito, açoitar, em alguns casos, né? Por quê? Porque o Senhor ama e Ele ama corrigindo. Quem ama corrige, quem ama confronta, quem ama estabelece limite. E aí quantos pais que às vezes não diz não para o filho, com medo dos filhos virarem a cara para o pai, ficar chateado com o pai, com a mãe. Aí eu te pergunto, irmãos, quantas vezes Deus já te disse não? No momento você não entendeu, mas depois você compreendeu o não de Deus. No momento seu filho, sua filha pode até não entender que aquele não é um amor, né, que você está demonstrando a ele, para mostrar a ele, para ali dizer a ele que tem limite. E às vezes, quantos pais que estão aí, não, eu não coloco limite, porque o filho vai ficar rebelde, vai ficar perverso aí, não vai olhar para minha cara, não vai ir comigo, e olha que muitos pais, às vezes por falta dessa coragem, do posicionamento da fé, têm deixado de corrigir os filhos. Veja que é bíblico, o Senhor corrige a quem ama. Corrigir está, irmãos, no lado de ensinar, de disciplinar, de confrontar, de estabelecer limite. Então, não se deixe ser levado pelo contrário do que a Bíblia traz como princípio, né? Veja, olha, eu estava lendo também, e quero aqui passar os olhos com você também, Lucas 15, vamos ver aqui essa parábola aqui, essa história aqui também. A partir do verso 11. Lucas 15, eu não vou ler toda a história, mas fala aqui do filho pródigo. Você vê que quando o filho pede a parte dele, o pai dá, entrega a sua herança. Você conhece a história? O filho vai para uma terra longe, desperdiça toda a sua herança, gastando tudo, né, que ele tinha. Agora ele está no versículo 16, passando fome, desejando até comer bolotas do alimento do porco, né? E porque ninguém dava nada para ele. Aí no versículo 17 diz, e caindo em si, colocando a mão na consciência, esse filho disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui perecendo de fome. Uma observação aqui que me chamou a atenção, o pai do filho pródigo permitiu que ele enfrentasse as consequências da sua escolha. Veja, irmãos, que teve consequências. Todo erro tem consequência, todo acerto também tem consequência. Ele perde tudo, vai para um lugar longe, né? E você vê que agora, sabendo talvez ali da notícia do filho, aonde o filho estava, o paradeiro do filho, sabendo que ele não tinha o que comer, o pai permitiu, aceitou, no sentido ali de consequência da escolha do meu filho. Até que então ele coloca a mão na consciência, cai em si, né? E retornando para casa o pai aceita. Mas o que me chamou a atenção aqui, irmãos, eu acredito que esse pai tinha o conhecimento do paradeiro do seu filho. Sabia que ele estava, né, passando fome, sabia que ele estava passando por um momento difícil. Mas o pai entendeu que aquilo era consequência da sua escolha, né? Então o pai do filho pródigo permitiu que ele enfrentasse as consequências, até para forjar, até, irmãos, para ele ser tratado. Sabe, às vezes a gente, irmãos, a gente atrapalha o processo de Deus na vida de um filho. Quando Deus está forjando, está moldando ali, né? Está ali lapidando. Aí o pai ou a mãe fica com dó, né? Fica assim, nossa, não vou deixar meu filho passar por isso não. Aí acaba atrapalhando o processo.
Eu confesso a você que eu tive esse entendimento, algo que eu nunca tinha parado para analisar dessa forma. O pai poderia ter mandado, vai buscar meu filho. Eu sei onde ele está, eu sei o que ele está passando, traz meu filho, eu quero meu filho de volta. Mas o pai entendeu que era um processo que precisava ser respeitado, para trazer maturidade, para trazer o filho transformado quando ele viesse voltar. E foi o que aconteceu, caindo em si, né? Deus tratou com ele volta para sua casa arrependido, e agora, irmãos, uma nova pessoa, né? Então que a gente possa compreender, né, sobre os limites que precisam ser respeitados, estabelecidos, e a gente procurar entender. 1 Coríntios 11, verso de número 1, diga comigo assim: o exemplo sempre fala mais alto do que as palavras. Paulo diz assim, 1 Coríntios 11, 1, sejam meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Os filhos observam tudo, né? Eles observam. Para quem é casado, irmãos, os filhos observam como o marido ou a esposa trata o cônjuge, como um trata o outro, como um reage com o outro. Os filhos, eles observam, né, a reação dos pais diante de um aperto, diante de uma crise. Os filhos observam os pais, né, diante, irmãos, de diálogos ou até fofoca dentro de casa. Meu pai e minha mãe ficam falando mal de um de outro, né? Então tudo é observado. Os filhos observam também até a maneira de administração do dinheiro do pai e da mãe. Veja que às vezes tem pai, né, o homem gasta mais, tem casa que a mulher que gasta mais, os filhos observam, olha, meu pai já é mais seguro, a minha mãe já é mais segura, não, o pai já gasta demais, a mãe já gasta demais, tudo isso é observado, não passa por despercebido, né? Por isso que, irmãos, Paulo está dizendo, sede meus imitadores, né? Então, até a oração, os filhos vê, sabe, se o pai ou a mãe ora, se o pai ou a mãe adora, se o pai ou a mãe lê a Bíblia, se o pai ou a mãe tem aquela vontade de buscar a Deus mesmo, né? Tudo isso é observado, que a gente, irmãos, possa, além de ter esse conhecimento, a gente venha praticar, colocar no nosso dia a dia, porque o que eu estou dizendo aqui, eu creio que a maioria das pessoas já tem conhecimento disso, só que precisa ser despertado, e hoje Deus está despertando em quem já sabe disso. Claro que tem sempre alguém que não sabia, que precisava aprender, e hoje Deus está nos ensinando. Amém, igreja? A integridade de Jó influenciou toda a sua casa. A fé de Eunice, de Lloyd, marcou a geração através de Timóteo. Então são exemplos, né? Josué declarou, eu e minha casa serviremos ao Senhor. São, eu estou dizendo, atitudes que marcam a geração, que marcam a vida dos nossos filhos, as pessoas que estão à nossa volta. Amém, igreja? Diga graças a Deus. Nós já vamos terminar aqui, eu só vou pontuar aqui, pelo menos só para mostrar para você, depois quem quiser ler, Gênesis 27, embora eu já tenha falado sobre Rebeca, eu quero pontuar aqui 3 coisas importantes aqui, ó. Rebeca amava Jacó e desejava vê-lo abençoado. Só que, você lembra da história? Ao invés dela confiar em Deus, ela incentivou, ela ensinou o seu filho a fazer o quê? Enganar o próprio pai. Irmãos, não se surpreenda se no dia a dia isso esteja acontecendo. Quantos pai ou mãe têm incentivado os filhos a mentir, a enganar, né? A passar alguém para trás? E começa, irmãos, com as pequenas coisas. Um exemplo bem prático, né? Que a gente vê no dia a dia. Quando um cobrador vai na casa do fulano, bate lá a porta, aí o filho inocente sai lá, né? Quem que nunca fez isso? Seu pai, sua mãe daí? Tá. Aí vai lá, chama o pai e a mãe, fala que eu não tô. Parece ser algo que não significa nada, mas é um incentivo, é uma demonstração de mentira, de engano. Irmãos, tem muitas pessoas que, mas é porque, né, você envergonhado, fala que eu não tô, fala, volta outro dia, né? O pai e a mãe não tá, é mentira. Se pegarmos aqui, irmãos, Rebeca estava, incentivando, ela estava mostrando, né, ali, irmãos, um caminho de mentira, de engano do próprio pai, para enganar o próprio pai, né? E aí veio as consequências. Qual foi a consequência? Divisão familiar, fuga e anos de sofrimento. O que essa lição nos traz aqui, irmãos, que quando o amor ignora os princípios de Deus, produzem consequências dolorosas. Não minta, não incentive mentir, não engane, não incentive ninguém a enganar, passar ninguém para trás, porque isso pode e vai, irmãos, trazer sequelas para a sua família, para a sua descendência. Gênesis do 25, o verso 28, mostrei para você aí que Isaac tinha preferência por Esaú, né? O favoritismo dentro da casa contribuiu para uma rivalidade, né? E essa rivalidade trouxe conflitos familiares. Então é aquilo que eu disse anteriormente, cuidado com favoritismo, cuidado com filho, né, que é especial, não, o melhor filho é esse.
E os outros? Deve ser amado, tratado, respeitado da mesma forma. Não devemos ter preferência, né? Não devemos ter favoritismo. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, esses os exemplos, né? Joquebede nos mostrou aí que com pouco tempo com Moisés, mas foram suficientes para plantar nele uma identidade espiritual. Amém? Então, essas 3 coisas aqui que queria deixar por parte final aqui para a gente entender que, irmãos, de alguma forma nós podemos influenciar. De alguma forma nós vamos impactar as pessoas que estão à nossa volta, seja positiva ou negativa. Agora, a escolha está em você. O que você vai escolher? Trazer resultados positivos para sua casa ou seu comportamento vai afastar os seus de Deus? Amém? Glória a Deus. Fique em pé, nós vamos orar. Vamos falar com Deus. Eu quero fazer essa oração com a igreja aqui. Inclusive, essa oração também eu vou fazer gravando aqui, pois a oração tem sido muito importante para as pessoas que nos acompanham aí no YouTube. E eu quero também orar com vocês também. Daqui a pouco nós vamos participar da ceia, mas vamos orar em cima da palavra que ouvimos, que recebemos. O poder de Deus em ação. É momento de oração. Com os olhos fechados, o coração aberto, você pode ir falando com Deus nesta hora. Pai, a Tua palavra foi, meu Deus, entregue aos nossos corações. E hoje, meu Deus, a reflexão veio, Pai, para entendermos que podemos influenciar, seja de forma positiva ou de forma negativa, nós podemos marcar a nossa geração, os nossos filhos, o marido, a esposa, as pessoas que estão à sua volta. Senhor, nos ajude, Pai. Quebra, Deus, toda a influência errada que tenha sido estabelecida, meu Deus, dentro dos nossos lares. Senhor, levanta aqui, meu Pai, na igreja, a gente em casa que está nos acompanhando no YouTube, levanta pessoas, pais, mães, cheios da sua presença, para que com sabedoria essas pessoas possam, meu Deus, levar o verdadeiro amor para dentro da sua casa, conduzindo os seus filhos pelo caminho da verdade, corrigindo, instruindo, meu Deus, mostrando o caminho. E muitas vezes, meu Pai, diante de uma disciplina, meu Deus, ainda que o filho não goste, ainda que ele não aceite de momento, é princípio, é promessa, é palavra de Deus e precisa ser respeitada, precisa ser obedecida. Por isso, Pai, venha o Senhor diante de Ti, meu Deus, orar juntamente com a igreja, dizendo: Senhor, perdoa-nos, ó Pai, pelas vezes que nós então queremos agradar os nossos filhos, deixando de obedecer a Tua voz, deixando de obedecer a Tua palavra, a promessa. Meu Deus, restaura em nós, ó Pai, a coragem de ensinar, de corrigir, de conduzir, meu Deus, os filhos, meu Deus, no caminho da verdade. Pai, levanta, meu Deus, pessoas, meu Deus, corajosas, pai, mãe, avô, avó, tio, tia, marido, esposa, levanta pessoas, meu Deus, comprometidas com a Sua palavra, meu Deus, que venham, meu Pai, cumprir os princípios que o Senhor tem estabelecido, Pai, para então, meu Deus, a gente lutar e assim, meu Deus, levar, meu Pai, a bênção da salvação para dentro da nossa casa, que os nossos olhos não estejam, Senhor, somente voltado para, meu Deus, deixar aos filhos um legado para que eles possam, meu Deus, profissionalmente ter, meu Pai, o recurso, ter o crescimento, a prosperidade, mas que possamos também, Pai, fazer com que os nossos filhos sejam marcados, meu Deus, com, meu Deus, o plano de salvação, a bênção da salvação, meu Pai, que eles possam, meu Deus, serem marcados, meu Deus, sendo então, meu Pai, salvos no nome de Jesus Cristo. Ó Deus, eu peço a Ti nessa hora, Pai, derrama sobre cada lar, sobre cada família, o Espírito, meu Deus, do Senhor, que traz o conhecimento, que traz o ensinamento, para esta pessoa discipular a sua casa, para que, meu Deus, os lares sejam transformados, meu Deus, em altares para Deus ser ali glorificado. Meu Deus, que esta casa seja um lugar, meu Deus, de adoração, que esta casa seja um lugar, meu Deus, aonde o Teu nome seja invocado, que esta casa seja, meu Deus, um lugar aonde a Tua palavra, ela venha a ser lida, e ali, meu Deus, a família tenha revelação da Sua palavra, inspiração da Sua palavra, e que através da Sua palavra, os nossos venham ser, meu Deus, testemunho vivo do Evangelho transformador, Pai. Senhor, guarda os nossos filhos das influências deste mundo, guarda-nos, ó Deus, meu Deus, de toda a incredulidade, de toda a perversidade. Planta em nós profundamente, Senhor, em nosso coração, a semente da eternidade, que produzirá frutos de santidade, de fidelidade, meu Deus, de temor, de respeito ao Teu nome, Pai. Que a nossa casa, que a nossa família
venha refletir a imagem de Cristo para o teu nome ser glorificado. Senhor, que isso comece através de nós, que isso comece, meu Deus, com cada um querendo, meu Deus, então, marcar essa geração, seja com as atitudes, as decisões, o posicionamento, meu Deus, que venham glorificar o teu nome, Pai, em nome de Jesus. Que todos da nossa casa, não só os filhos, mas o marido, a esposa, os pais, todos possam, meu Deus, ver, meu Pai, uma verdadeira vida cristã sendo vivida dentro desta casa, no nome de Jesus. Que sua casa seja um pedacinho do céu, um lugar de edificação, um lugar de que, onde os seus filhos, seu marido, sua esposa, possam então ter todos os dias o verdadeiro encontro com o Senhor, no nome de Jesus. Meu Deus, essa é a minha oração por todos aqui, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe você do YouTube, fique na paz, fique com Deus.